Fala pessoal, que é Bruno Faé e o tema desse vídeo é dinossauros. O que a Bíblia diz sobre isso? A palavra dinossauro significa lagarto terrível. Os parentes mais próximos dos dinossauros são as aves e os crocodilos. Acredita-se que os dinossauros tivessem comportamento semelhante a esses animais. De acordo com o registro fóssil, os dinossauros viveram na Terra há mais de 60 milhões de anos. E por meio dos fósseis, os cientistas já identificaram mais de 1000 espécies de dinossauros. Foram encontrados fósseis de dinossauros em todos os continentes. Então há pouca dúvida de que os dinossauros realmente existiram. Mas de onde eles vieram? Será que eles foram criados por Deus? Para que eles estiveram neste mundo? Será que eles conviveram com os seres humanos? Estas são as questões que nós vamos abordar neste vídeo. Se você já gostou do tema, dê o seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos e vamos lá! A primeira certeza que nós cristãos podemos ter é de que os dinossauros foram criados por Deus. Porque quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 21 e 25, diz que tudo foi criado por Deus. Está escrito assim: "E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie. Toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi." Então nós vemos nesse texto aqui que Deus criou todos os animais. E a Bíblia não está preocupada com a taxonomia moderna, ou seja, a classificação moderna das espécies. Por isso, todos os animais são classificados de maneira muito simples aqui, como aves, répteis, feras da terra. E com certeza os dinossauros estão incluídos nestes animais e nessa descrição aqui. Uma dúvida que sempre surge é como os dinossauros podem ter existido tantos anos antes do ser humano nessa terra, se, de acordo com Gênesis, o mundo foi criado em 7 dias. Isso acontece porque existem pelo menos 4 interpretações diferentes sobre o relato da criação. A primeira interpretação, que é chamada de literal, ela defende que realmente o mundo foi criado em 7 dias consecutivos de 24 horas. Essa interpretação é a mais tradicional entre os evangélicos, que inclusive foi defendida também por Lutero e Calvino. De acordo com esta interpretação literal do relato da criação, realmente não é possível que os dinossauros tenham existido tantos anos antes do ser humano, mas de acordo com as outras 3 interpretações, é possível sim que os dinossauros tenham existido milhares, milhões de anos antes das pessoas. A segunda interpretação defende que esses 7 dias na verdade foram longos períodos ou longas eras. Essa interpretação foi defendida inclusive pelos pais da igreja, Justino Marte, Irineu e Orígenes. Ela é chamada de interpretação concordista e é a preferida pelos cientistas. A terceira interpretação defende que o relato de Gênesis é semi-poético e os dias ali, eles apresentam uma ordem lógica e não uma ordem cronológica da criação. Essa interpretação, que é chamada de literária ou histórico-artística, foi defendida, por exemplo, pelo pai da igreja, Agostinho. A quarta interpretação defende que os 7 dias são realmente dias de 24 horas, mas eles não são consecutivos. Milhares ou milhões de anos podem ter se passado entre um dia e outro, e os dinossauros podem ter existido nesse período e terem sido extintos antes do aparecimento do ser humano. Então, de acordo com as 3 últimas interpretações que eu apresentei, os dinossauros podem ter sido criados, podem ter existido por um período muito longo de tempo e podem ter sido extintos antes da criação e do aparecimento do ser humano nessa terra. Então nós podemos ter praticamente certeza de que nenhum autor bíblico conviveu com os dinossauros, mas existem algumas descrições na Bíblia de animais que parecem dinossauros. É claro que a Bíblia não utiliza a palavra dinossauro, até porque esse termo foi criado em 1828. Se a Bíblia fosse falar sobre os dinossauros, ela certamente usaria outros termos. E a primeira descrição na Bíblia de um animal que parece um dinossauro está lá no livro de Jó, capítulo 40, versículo 15 a 20, quando fala do behemote, que diz assim: "Contemplas agora o behemote, que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder
nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. É interessante então a descrição desse animal, esse behemote, que nós não sabemos exatamente o que é, porque diz que ele come erva como boi, diz que a sua cauda é grande como cedro e que o poder dos músculos está no seu ventre, que os seus ossos são como tubos de bronze ou tubos de ferro. E alguns defendem que esse behemote aqui na verdade seria um hipopótamo ou um elefante ou mesmo uma preguiça gigante. Só que a descrição da cauda não bate, porque o texto diz que a cauda desse animal é como o cedro, e a cauda desses animais que são propostos aqui é muito pequena e não tem qualquer relação com a descrição do texto. O segundo animal que parece ser um dinossauro é o Leviatã, e também está descrito no livro de Jó, lá no capítulo 41, e eu vou ler os versículos 1, 15, 18 a 21 e 30 a 33, que diz assim: Poderás tirar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? As suas fortes escamas são o seu orgulho, e cada uma fechada como um selo apertado. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faísca de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, da sua boca sai chama. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre as coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Após si deixa uma vereda luminosa, parece o abismo tornado em brancura de cãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Esse texto apresenta então o Leviatã, que seria algum tipo de monstro marinho ou um dinossauro aquático extinto. Alguns defendem que seria inclusive um dinossauro chamado de plesiosauro. Outros já defendem que isso aqui na verdade seria um crocodilo. Entretanto, um crocodilo não tem escamas e nem conchas pontiagudas na parte de baixo, como esse texto aqui descreve. Certamente esse texto está utilizando uma linguagem poética, porque diz que da boca desse animal sai chama. Possivelmente, os povos daquele tempo já tinham descoberto fósseis de dinossauro e ficavam especulando sobre como seriam as características dessas criaturas. É bom lembrar que os fósseis de dinossauros são conhecidos há milênios. Os chineses, por exemplo, acreditavam que eram ossos de dragões e os europeus acreditavam que eram ossos de gigantes ou de outras criaturas bíblicas. O que está acontecendo nesses textos aqui é que Deus está utilizando uma linguagem poética para mostrar a Jó todo o seu poder em ter feito criaturas tão fantásticas. Possivelmente, o que essas pessoas chamavam de Leviatã, Behemote ou dragão, na verdade se tratava de dinossauros. É bom lembrar que a Bíblia não tem como objetivo nos apresentar todas as verdades científicas. O objetivo da Bíblia é nos ensinar quem é Deus e nos mostrar como nos relacionar com Ele e como glorificá-lo. Então, certamente, nós podemos glorificar a Deus pela existência dos dinossauros. Nós podemos admirar o poder e a criatividade de Deus em ter feito essas criaturas tão maravilhosas. Nós também podemos glorificar a Deus pelo seu cuidado para conosco. Nós não sabemos exatamente qual foi o papel dos dinossauros, mas possivelmente eles ajudaram a preparar o meio ambiente para a chegada do ser humano e para que nós vivêssemos nesse mundo. Possivelmente os dinossauros foram responsáveis pela transformação da vegetação desse mundo, processando as plantas na sua alimentação.
também foram responsáveis pela regulação do clima e pela formação de recursos que são importantes para nós hoje, como por exemplo o carvão, os gases e o petróleo. É claro que Deus poderia ter feito todas essas coisas de maneira instantânea e imediata, mas na sua sabedoria ele considerou que elas deveriam ser formadas de maneira lenta e gradual. E nós temos que lembrar também que Deus não faz coisas apenas de maneira pragmática. Deus tem prazer na sua criação, Deus se alegra com os seres criados e Deus certamente se alegrou também com os dinossauros. É interessante a gente ver uma descrição que está lá no Salmo 104, versículo 26, que diz assim: nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Então, certamente, os dinossauros foram criados para a glória de Deus e nós podemos glorificar a Deus pelo seu poder e sabedoria em ter feito esses animais, e os dinossauros também mostram que a sua vida é tão importante para Deus que ele dedicou muitos anos, milhares, milhões de anos preparando este mundo para que eu e você vivêssemos nele. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!